Olá pessoal, vamos falar como diagnosticar um problema de fígado simplesmente olhando para os pés. E claro que quando eu falo em diagnosticar, esse diagnóstico tem que ser feito pelo possoterapeuta ou pelo médico que os acompanha. Mas eu falo por mim, eu vejo diariamente pacientes, os que eu atendo diariamente, eu vejo questões por vezes de fígado que se vêem através dos pés e que permitem imediatamente perceber algumas ligações sobre aquilo que se passa na pessoa. Agora, normalmente o que é que acontece a nível dos pés? Como os pés são a parte mais distante do coração, tudo aquilo que normalmente seja acumulado no corpo, que seja mais tóxico, normalmente se vai mais notar na parte dos pés. E por isso é que normalmente os pés se usam como um bom indicador para perceber aquilo que se passa a nível fígado. O que é que nós podemos ver? Podemos ver que o pé está inchado. Quando o pé está muito inchado, parece que nós tocamos com o dedo e marcamos o pé. Esse tipo de edema normalmente vem de uma falta de potássio. E a falta de potássio normalmente vem porque a pessoa está a fazer uma alimentação rica em hidratos de carbono, em açúcares ou é uma pessoa diabética. Isto normalmente em associação com o quê? Com uma má circulação nos pés. E isso vê-se como manchas avermelhadas, castanhas, como se fossem pequenas pisaduras nos pés. O pé pode ter um brilho característico, parece que a pele está tipo mais brilhante. Nós podemos, por exemplo, notar que a pele parece que é mais fina. E isso normalmente são questões circulatórias. O que é que normalmente acontece no diabético? Como tem o nível de açúcar sempre tendencialmente mais alto, normalmente o potássio é mais baixo, porque o corpo necessita do potássio para guardar açúcar no corpo, sob a forma de glicogênio, e normalmente esse tipo de questões circulatórias são muito comuns em pessoas que são diabéticas. Agora, por exemplo, se vemos aranhas vasculares, que são aquelas varizes pequeninas que parecem raios de sangue, isso normalmente pode ser uma falta de vitamina C ou uma questão hormonal, principalmente quando acontece nas mulheres, que é de um aumento, de um excesso de estrogênio. E normalmente o fígado tem uma importância muito grande em libertar o excesso de estrogênio no corpo. Nós vemos o fígado quase como se fosse um filtro do aspirador, liberta o excesso de hormonas. E quando normalmente a pessoa acumula este estrogênio porque toma pílula de forma contínua ou porque teve uma gravidez e o estrogênio aumentou, muitas vezes nós vemos estas lesões nos pés, estes raios vasculares, e muitas vezes é o próprio fígado que não está a libertar este excesso de estrogênio do corpo. Agora, se virmos, por exemplo, um calcanhar seco, o fígado tem um papel muito importante a produzir algo que nos permite tirar nutrientes de gorduras que nós normalmente consumimos na comida. E não estou só a falar daquelas gorduras más, mas principalmente aquelas gorduras saudáveis em que extraímos ômega 3, vitamina D, vitamina A, vitamina E. Esse tipo de gorduras são muito importantes para preservar o estado da pele. E muitas vezes, quando as pessoas têm calcanhares secos ou aquele tipo de calcanhar que quer abrir, muitas vezes é porque o fígado não tem bilis suficiente, isto que extrai estes nutrientes destas gorduras, para preservar a pele. E, portanto, quando as pessoas fazem ômega 3 e fazem uma compensação de vitamina B3, normalmente o que acontece é o calcanhar começa a reidratar e aquelas tendências para fissurar a pele começam a desaparecer. Agora, se virmos, por exemplo, comichão nos pés, normalmente isto quer dizer o quê? Significa que há coisas que o nosso fígado não está a conseguir desintoxicar pela urina ou pelas fezes e está-se a acumular no corpo, principalmente ácidos biliares, que estão a correr pelo nosso corpo e estão a gerar esta comichão. E por isso é que a comichão no corpo, principalmente nos pés, é um sinal característico que normalmente pode ser um problema de fígado. Agora, se virmos, por exemplo, alguma dor, alguma inflamação, por exemplo, a nível da zona dos pés, como o fígado é um órgão do sistema imunitário, normalmente a inflamação é uma resposta da imunidade. Isso quer dizer que o nosso próprio sistema imunitário está a criar uma resposta que cria inflamação. E o próprio fígado, como tem um controlo sobre o aparelho de imunidade, muitas vezes a dor, a inflamação na planta do pé, quando muitas vezes esse ligamento está inflamado, pode ser uma resposta do nosso sistema imunitário, principalmente porque o fígado está afetado. Quantas vezes eu já encontrei no consultório pessoas com infecções por fungos ou por vírus nas articulações dos pés
e com uma ligação direta por um problema de fígado. Porquê? Porque normalmente esta infecção está a circular no corpo porque o próprio fígado, que faz parte do sistema imunitário, não consegue controlar, não consegue terminar aquela infecção. Isso é o que muitas vezes acontece com fungos e por isso é que se diz que fungos nas unhas por vezes são um reflexo daquilo que se passa por dentro. Ou porque o intestino está muito alterado, ou porque o fígado está congestionado e esta parte do sistema imunitário não consegue regular este crescimento de fungos na unha. Muitas vezes o que é que acontece? A pessoa toma medicação antifúngicos para tratar uma infecção da unha e os próprios antifúngicos acabam por destruir e inflamar mais o fígado. O que é que acham que vai acontecer? Pode até melhorar a infecção da unha e muitas vezes até nem melhora, mas a longo prazo vai haver uma resistência e depois o próprio corpo vai ter muita mais dificuldade em conseguir tirar este tipo de fungos das unhas. Eu vejo isso com pacientes que só depois de virem ao consultório, passado 3, 4 meses, é que conseguem fazer com que a unha consiga recuperar na totalidade. Agora, tudo aquilo que normalmente seja calor e seja odor, principalmente a nível dos pés, aquele cheiro característico a amónio ou aquele calor nos pés, muitas vezes acontece por quê? Acontece por material de fígado que supostamente devia libertar pela urina, mas como se acumula no sangue e a parte mais distante do coração são os pés, tende a acumular-se mais nos pés. Isso muitas vezes faz com que os pés tenham um cheiro tipo amónio, ou muitas vezes aconteça mais acumulação de calor nos pés, ou até há pessoas que têm frio. Porquê? Muitas vezes o frio surge porque o fígado tem uma ligação direta com a tireoide. E quando o fígado fica afetado e a tireoide, por sua vez, fica afetada, por vezes as pessoas podem ter algum frio nas extremidades. Agora, o que é importante perceberem também é que o fígado tem uma ligação muito própria com o intestino. Se nós tivermos a flora, as bactérias do nosso intestino alteradas por uma má alimentação ou porque estamos a consumir adoçantes artificiais com muita frequência, como por exemplo o xilitol, muitas vezes a flora intestinal altera de tal forma, ou por antibióticos, altera de tal forma que acaba por também criar uma inflamação no fígado. E por isso é que muitas vezes, quando o intestino está inflamado, pode haver um fígado inflamado por trás. Agora, queria-vos também explicar aqui uma coisa. Muitas vezes, certas características nas unhas, como estrias brancas, linhas verticais, horizontais, ou o próprio fungo das unhas, isso muitas vezes está associado a alterações de fígado. Mesmo, por exemplo, quando a unha é muito esfarelada e é muito dobrável e fácil de partir, isso muitas vezes é porque existem infecções na unha que estão a comer a proteína, estão a quebrar o colagênio da unha, mas muitas vezes estes sinais, principalmente quando acontecem na unha grande, tipicamente estão associados ao fígado. Sabem que o próprio meridiano do fígado, de medicina chinesa, cruza exatamente nos pés, principalmente na unha grande. Portanto, por esta forma vocês conseguem perceber de que importância é que têm os pés quando nós estamos a tentar interpretar um problema de fígado. Vejo-vos no próximo vídeo.